Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 19. É bem conhecido sobre a igreja, a qual estamos em trabalho, em campanha, libertação. Mas nós vamos entender em cima deste versículo o que nós precisamos fazer para que Deus venha operar, para que Deus venha fazer sobre a minha e a tua vida. Nós vamos entender que para Deus fazer vai ter a nossa parte, para Ele poder fazer a parte dele, amém? Glória a Deus. Diz assim, nós vamos para o 17 que diz: orai sem cessar. E o 19 que diz: não apagueis o Espírito, amém? Glória a Deus. Apenas, amados irmãos, esses dois versículos da palavra de Deus. O primeiro, onde a palavra de Deus nos diz orai sem cessar, nós vamos entender que o crente não consegue viver sobre a face da terra sem o alimento e a porção da oração. Acima de tudo, a Bíblia diz que Deus ordena que o crente ore. E nós vamos entender, amados irmãos, que a oração, ela é um combustível, ela é o caminho para eu e você alcançar a vitória diante da presença de Deus, diante dos adversários que têm vindo com força contra a nossa vida. Porque vamos entender que a oração quebra laço, quebra barreira, quebra obstáculo, quebra empecilho. Porque oração é falar com Deus, oração é se aproximar do trono da graça de Deus. E a melhor coisa que o crente, o cristão, tem que fazer é chegar perto de Deus, e nós chegamos orando diante da sua presença. Nós entendemos, amados irmãos, que hoje a oração está difícil. Crente não ora, mas também não tem vitória. Crente não ora, mas também não tem bênção. Daniel orava 3 vezes por dia, e por isso as bênçãos alcançou Daniel dentro da cova dos leões, porque era um homem íntegro diante da presença de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, amados irmãos, aqueles 3 jovens, por não se prostrar diante da estátua de Baal, Deus livrou ali naquela fornalha. Glória a Deus, aleluia. O que é que nós vamos entender com esta palavra? Que quando eu e você se aproxima da presença de Deus, Deus se responsabiliza em cuidar da minha e da tua vida. O que Ele quer é que nós estejamos na posição de salvo, de crente, de sal e luz da terra sobre a face da terra. Aí nós vamos entender que nós hoje, como crente, não podemos mais viver como nós queremos. A nossa vida, ela é dominada. Quem domina a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E quando a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, dizendo: não apagueis, ou noutra tradução, não repreenda o agir, o mover do Espírito Santo de Deus sobre a minha e a tua vida. Pastor, nós somos capazes de impedir? Somos. Se eu não autorizar, se eu não der lugar, se eu não me entregar, Ele não opera sobre a minha e a tua vida. Mas se tu quiser ver o agir de Deus e tu sentir a presença de Deus, começa a dar lugar, e tu vê o Espírito Santo de Deus operar no teu íntimo, que muitas vezes tu está precisando sentir a presença de Deus. Muitas vezes tu não sentiu ainda algo diferente, porque Ele quer que tu faça algo para Ele. O algo melhor Ele quer que tu te entregue. Quando tu te entrega, tu está dizendo: Espírito Santo de Deus, eu como a servo, eu estou te autorizando. Precisa isso? Precisa. Eu sou casa, eu sou morada, eu sou templo. E para Ele entrar e fazer morada, eu tenho que abrir a porta, eu tenho que dar lugar, e Ele entra. E quando Ele entra, a palavra de Deus diz que Ele trabalha na minha e na tua vida. E tu vê a diferença. E o crente, amados irmãos, que tem o Espírito Santo de Deus, ele não se conforma com qualquer coisa. Não, ele já sai de casa, como nós ouvimos aqui o cantor. Eu aprendi desses últimos dias, eu vou levar assim. Eu jamais vou estar aonde me convidarem para pregar e dizer: meu irmão, abra a tua boca e adora. Não, eu sei que eu sou adorador e eu preciso abrir a minha boca e adorar. Se você quiser adorar, adore. Se não quiser, é com você e o Espírito Santo de Deus. Chega, amados irmãos, de pregador, cantor, está se humilhando diante da presença de Deus para você adorar. Não, saiba que você é adorador e deve adorar Ele em espírito e em verdade. Aleluia.
Muitas vezes os pastores estão batendo cabeça. Lembre do que você é. Não apaguei a ação do Espírito Santo de Deus. E quando eu tenho o Espírito Santo de Deus, ele me move a eu dar glória a Deus. Ele me move a eu dar aleluia. Ele me move a eu fazer a vontade de Deus, porque ele vai entender que eu não mais vivo em mim, quem vive é ele. E o que ele mandar, eu tenho que fazer. E ele diz para mim que o adorador tem que adorar ele em espírito e em verdade. E por que não eu adorar? Por que não eu exaltar? Por que não eu orar? Por que eu não chegar perto da presença de Deus para que ele venha operar na minha vida? Eu estive ali comentando na congregação Tropical 2. Eu vou trazer esse exemplo para cá. Vamos fazer uma comparação, não está na Bíblia, mas é algo que eu adotei. Vamos fazer uma comparação, pastor, hoje que nós estamos num posto de gasolina. Posto de gasolina tem combustível. Na casa do Senhor tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para tu poder entender a palavra. Quem é o carro? Somos nós. Mas muitas vezes o carro, o combustível está acabando, está engunhando. Mas você avista o posto de gasolina e vai ao posto. Por quê? Porque lá tem combustível para o carro. Quem é o frentista? O frentista hoje aqui na igreja é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí você chegou até a bomba. Você está aqui hoje no altar diante da presença de Deus. E o frentista chega a me perguntar: meu senhor, bota quanto? Não é assim? Quanto você vai botar de combustível? É o que o Espírito Santo nos pergunta. Tu vai te conformar com 10 reais porque teu carro vai andar pouco, vai engolhar e tu vai botar combustível de novo. Eu aprendi, amados irmãos, se o frentista está perguntando quanto eu boto no teu carro, não te conforme com pouca coisa. Diga a ele: complete o tanque, porque eu vou e venho, eu vou e volta, e o carro não vai acabar o combustível. Assim é eu e tu sobre na presença de Deus. Aleluia. O crente, amados irmãos, que tem sede na presença de Deus, ele não se conforma com pouca coisa. Ele quer mais de Deus. Se ele ora 5 minutos, ele vai orar 10, ele vai orar 20. Aleluia. Se ele faz campanha, ele vai continuar fazendo, porque ele quer mais de Deus. E se nós queremos mais de Deus, devemos nos aproximar mais de Ele, porque Ele tem para nos dar. Aleluia. Lá tem bênção que não estanca. Lá, amados irmãos, quanto mais eu peço, mais lá tem, mais sai sobre a minha e a tua vida. Por que nós não somos abençoados? Porque deixamos de buscar a presença de Deus. Aleluia. Nós estamos aqui na 3ª campanha. Bênçãos já estão sendo realizadas. A irmã Maísa alcançou a vitória do seu esposo no primeiro dia de campanha. Jesus quebrou os laços, as barreiras, quebrou as mulheres. É o que nós estamos fazendo aqui, amados irmãos. Nós estamos em trabalho de libertação, e você está nesta noite no lugar certo. Então dê lugar para que o Espírito Santo de Deus venha operar na tua vida. Pastor, eu tenho vontade de sentir a presença de Deus. Pois peça a Ele. Senhor, não me conforme de estar aqui. Você, mulher, muitas vezes, ou nós, homem. Rapaz, a pastora Rose tem uma unção. Não se conforme só com o que ela tem, não. Rapaz, eu quero que o pastor Fábio tenha, porque ele alega, ele dá glória a Deus, Deus usa ele, ele fala em língua. Não se conforme com o que eu tenho, não. Diga: Senhor, eu quero o porção dobrado do que ele tem. Isso é querer mais sobre a sua vida, é espiritual com Deus. Não se conforme com pouca coisa. De maneira nenhuma. Deus quer que nós requer mais de Deus. E Deus tem, porque em Mateus capítulo 7, versículo 7, Ele deixou bem detalhado: peça e vocês receberão, procure e vocês acharão, bata e a porta será aberta, porque todo aquele que pede recebe, aquele que procura a porta, aquele que bate a porta será aberta. No 13 ele diz: vocês mesmo sendo mal, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu não dará coisas boas que Ele pedir. Deus quer que nós peça, irmão. Deus sabe o que nós necessitamos, mas muitas vezes nós somos negligentes. Então o que é que nos falta? Buscar, crer e acreditar no Deus que nós servimos. Ele não brinca de ser Deus, Ele não brinca de ser Senhor. Ele é o único, eterno e soberano, que está todos os dias olhando para a minha e a tua vida. Muitas vezes eu estava ali falando algo, porque Deus estava usando alguém ontem para uma serva do Senhor.
Mas muitas vezes, amados irmãos, nós fazemos algo errado. E eu citei o nome. Muitas vezes nós estamos nas ruas fazendo algo que não agrada a Deus. A pastora Rose não está aqui, o pastor Fábio não está aqui. Nós olhamos para um lado e para o outro. Nós não vamos ver mesmo não. Mas Deus me deu discernimento, meu irmão. Quando um de nós estiver fazendo errado, não procure o pastor Fábio e a pastora Rose. Não olhe nem para um lado e nem para o outro. Olhe para cima, que Deus vai dizer: eu estou te vendo aonde tu está. E dessa maneira nós não vamos pecar diante da presença de Deus, porque vamos ver que o olhar de Deus está do céu sobre a terra, sobre a minha e a tua vida. Se nós lembrar disso, irmão, o Espírito Santo vai nos trazer um tremor sobre o nosso coração. Porque se nós pecar, Deus não se agrada. O salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito que Deus deixou sobre nós e quer nos dar todos os dias é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus não quer e nem vai abrir mão de nós enquanto Ele não vier buscar a sua igreja. Por isso que a palavra é anunciada, por isso que Ele nos corrige através da sua palavra, porque Ele nos ama. Ele sabe que o demônio, o diabo veio matar, roubar e destruir, mas Ele prega, Ele anuncia a sua palavra, porque Ele veio para dar vida e vida com abundância. Esta vida é para a igreja, é para o povo de Deus. E se você quer desfrutar dessa nova vida, continue servindo, adorando, exaltando, que a qualquer momento, irmão, a igreja será almejada, a igreja será tirada da terra. O privilégio de servir a Deus é tão grande que nós seremos arrebatados e nos encontraremos com o noivo nos ares. Se você quer ver como o noivo é, permaneça, porque você vai ter o privilégio, a igreja vai ter o privilégio de ver com seus próprios olhos, e para onde Ele vai nos levar, de lá nós não saímos mais. Viu? Então vamos continuar nessa noite adorando, dando lugar para o Espírito Santo, porque eu creio que ainda nesta noite Deus vai fazer algo, Ele vai operar, Ele vai transformar, Ele vai curar, Ele vai fazer o que Ele quer, porque nesta igreja Ele tem toda a liberdade de Ele fazer o que Ele quer, porque Ele é o dono e nós obedecemos. Nós somos a casa e Ele é o central que está sobre nós. Então vamos autorizar e dar lugar para Ele operar nessa noite, amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus.